13. O interrogatório final. Jó, capítulo 38 até o capítulo 42. Pensei em 1 milhão de perguntas para fazer a Deus, mas, quando o encontrei, todas elas sumiram de minha mente e perderam a importância. Christopher Morley. A tempestade que Eliú descreveu finalmente desabou. E foi do meio dela que Deus falou a Jó. A resposta para os problemas de Jó não era uma explicação sobre Deus, como os 3 amigos e Eliú haviam apresentado, mas sim uma revelação de Deus. Os 4 homens haviam asseverado e defendido a grandeza de Deus, mas não conseguiram convencer Jó. Quando Deus mostrou sua majestade e grandeza, Jó se humilhou e se calou em submissão diante dele. Esse foi o ponto crítico a partir do qual tudo mudou. O psicólogo suíço Paul Tournier escreveu: a resposta de Deus não é uma ideia, uma proposição como a conclusão de um teorema. Ele próprio é a resposta. Jó percebeu a revelação de Deus e encontrou um relacionamento pessoal com ele. Preferimos que Deus nos fale por meio do brilho do sol, mas, por vezes, Ele precisa nos falar por meio da tempestade. Foi assim que Ele falou no Monte Sinai. Êxodo capítulo 19, do versículo 16 ao 19. Hebreus capítulo 12, versículo 18. Ezequiel viu a glória de Deus numa tempestade e ouviu a voz do Senhor lhe falando. Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 2. Ao experimentar essa demonstração majestosa do poder de Deus, Jó abriu-se para a mensagem que Deus desejava lhe transmitir. O discurso de Deus a Jó concentra-se em suas obras na natureza e é constituído de 77 perguntas intercaladas de comentários. O propósito desse interrogatório é levar Jó a perceber sua inadequação e incapacidade de se encontrar com Deus de igual para igual e defender sua causa. Jó havia desafiado Deus dizendo: interpela-me e te responderei, ou deixa-me falar e tu me responderás. Jó capítulo 13, versículo 22. Deus havia aceitado o desafio de Jó. O discurso de Deus pode ser resumido em 3 perguntas. Você é capaz de explicar minha criação? Jó capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 38. Você é capaz de supervisionar minha criação? Jó capítulo 38, versículo 39 até Jó capítulo 39, versículo 30. A primeira resposta de Jó está em Jó capítulo 40, do versículo 1 ao 5. Você é capaz de subjugar minha criação? Jó capítulo 40, versículo 6, até Jó capítulo 41, versículo 34. A segunda resposta de Jó está em Jó capítulo 42, do versículo 1 ao 6. A primeira pergunta refere-se ao poder de Deus e sua sabedoria ao criar o universo. A segunda, a seu cuidado providencial com suas criaturas. E a terceira, as 2 criaturas, provavelmente o hipopótamo e o crocodilo, que desafiam a capacidade do ser humano de dominá-las. É quando Jó se arrepende de sua presunção que Deus o restaura. Versículo 7 ao versículo 17. Deus passa a ser chamado de o Senhor, ou seja, o Deus Jeová, um nome que, exceto em Jó 12:9, não havia sido usado no livro de Jó desde os 2 primeiros capítulos. Em seus discursos, os homens o haviam chamado de Deus e de Todo-Poderoso, mas não de Jeová. Esse foi o nome que Deus revelou a Israel séculos depois. Êxodo capítulo 3, versículo 13. O nome que se referia à sua autoexistência, eu sou o que sou, e à sua revelação pessoal de aliança com seu povo. Primeiro, você é capaz de explicar minha criação? Jó capítulo 38, do versículo 1 ao 38. Jó estava certo de que seus discursos haviam sido repletos de sabedoria e de conhecimento. Mas a primeira pergunta de Deus pôs fim a essa ilusão.
Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Jó capítulo 38, versículo 2. Ou seja, por que está usando sua ignorância para negar minha providência? Deus não questionou nem a integridade nem a sinceridade de Jó, mas apenas sua capacidade de explicar como o Senhor opera no mundo. Jó havia falado a verdade a respeito de Deus, mas não percebeu quanto não sabia sobre Deus. Jó capítulo 42, versículo 7. Ter conhecimento de nossa própria ignorância é o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. Deus começou com a criação da terra, Jó capítulo 38, do versículo 4 ao 7. E se comparou a um construtor que faz um levantamento do local, demarca suas dimensões, lança os alicerces, coloca a pedra angular e ergue um edifício. A criação foi tão maravilhosa que as estrelas cantaram em coro, e os anjos, Jó capítulo 38, versículo 7, Jó 1, 6, Jó 2, 1, se rejubilaram, mas Jó não estava lá. Então, como poderia afirmar saber tanta coisa sobre as obras de Deus? Desde o princípio, Deus planejou sua criação para que fosse um jardim de beleza jubilosa. Mas o pecado a transformou num campo de batalha repleto de feiura e miséria. Em seu egoísmo, o ser humano está desperdiçando os recursos naturais, poluindo a terra, o ar, a água e o espaço e, assim, devastando a criação de Deus de tal modo que os cientistas se perguntam por quanto tempo nosso planeta ainda será capaz de sustentar a vida como faz nos dias de hoje. Mahatma Gandhi estava certo quando disse: o mundo possui recursos suficientes para as necessidades do homem, mas não para sua cobiça. Em seguida, o Senhor passou a refletir sobre os mares, Jó capítulo 38, do versículo 8 ao 11. Não se trata de uma imagem de construção, mas sim de nascimento. O mar irrompeu da madre. Versículo 8, Salmo 139, versículo 13. Como a criança que vem ao mundo. As águas estavam envoltas em nuvens e escuridão e foram delimitadas por Deus. Quem fez tudo isso? Deus perguntou e Jó sabia muito bem a resposta. O aspecto seguinte da criação que Deus mencionou foi o sol. Jó capítulo 38, do versículo 12 ao 15. Nessa passagem, Deus se descreveu como um general comandando seus soldados, as hostes celestiais. Em alguma ocasião, Jó havia ordenado ao sol que se levantasse e dissipasse as trevas? À medida que a luz se espalha pelo mundo, revela detalhes da paisagem como a impressão de um selo sobre a argila ou o desdobramento de um lindo traje tirado de um armário escuro. Porém, a luz também dá cabo das perversidades realizadas nas trevas. João capítulo 3, versículo 19 ao 21. E impede o criminoso de atacar sua vítima. As 11 perguntas seguintes, Jó capítulo 38, do versículo 16 ao 24, são relacionadas às vastas dimensões da criação. Hoje em dia, qualquer criança sabe mais sobre as alturas e as profundidades do universo do que Jó e seus amigos jamais poderiam ter imaginado. Por acaso, Jó havia caminhado pelas profundezas do mar e visto as portas da morte? Sabia até onde ia o fundo do oceano? A maior profundidade medida até hoje se situa no Oceano Pacífico, quase 11 mil metros. E, quanto à vastidão do espaço, a sondagem Voyager 2 passou 12 anos percorrendo mais de 7 bilhões de quilômetros e, em 1989, passou a quase 5 mil quilômetros das nuvens de Netuno. Nos versículos 19 a 21, Deus perguntou a Jó se ele era capaz de calcular os limites, a leste e a oeste, ou se os horizontes eram vastos demais para ele medir. Em seguida, Deus perguntou se Jó sabia das alturas onde se armazenava a neve e o gelo, até que Deus precisasse deles. Versículo 22, versículo 23, Êxodo capítulo 9, do versículo 18 ao 26, Jeremias, Josué, capítulo 10, versículo 11.
ou os lugares onde Deus guardava os relâmpagos e os ventos. Jó capítulo 38, versículo 24. Sem dúvidas, sem dúvida. As palavras de Deus são repletas de ironia, mas era isso que Jó precisava para rebater seu orgulho e dobrar os joelhos em arrependimento. O que Jó conhecia sobre a chuva, do versículo 25 ao 28, acaso sabia como demarcar seu curso de modo a cumprir os propósitos de Deus? Podia dizer ao relâmpago, onde e quando relampejar, era capaz de gerar a chuva como se fosse seu pai e criar orvalho para que a terra recebesse a água de que precisava. Podia explicar por que Deus enviou a chuva a lugares onde ninguém vive. Então, Deus passou das chuvas de primavera e de outono para o gelo e a geada do inverno. Versículo 29, versículo 30. Se Jó não sabia como a chuva era gerada, acaso entendia como o gelo nascia? A essa altura, é bem provável que Jó quisesse uma trégua, mas o Senhor prosseguiu. Voltou a atenção de Jó para os céus, o setestrelo, o Órion, os signos do zodíaco e a Ursa com seus filhos. Acaso Jó conhecia as leis que governam seus movimentos e era capaz de controlar essas estrelas e planetas e fazê-los aparecer no tempo certo? O ser humano pode escutar os céus, mas não os pode controlar. A pergunta, sabe tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra, versículo 33. Dá margem para outras traduções como, podes determinar seu governo sobre a terra. Podes estabelecer o domínio de Deus sobre a terra. E sabes de que modo os céus influenciam a terra? É possível dizer que essa pergunta sugere uma influência direta das estrelas sobre os acontecimentos na terra, como afirmam os astrólogos? De forma alguma. Pode-se parafrasear essa questão da seguinte maneira, Jó. Se você entende tanto sobre os corpos celestes, os quais se acredita que exercem efeitos sobre a terra, então por que você não usa toda essa autoridade para mudar sua situação? O Senhor não estava revelando alguma verdade profunda, mas sim falando com sarcasmo santo. Afinal, as estrelas e os astros não têm influência nenhuma na vida dos homens. Deus estava falando com sarcasmo santo. Nos versículos 34 a 38, o Senhor voltou a atenção de Jó para as nuvens. Uma vez que Jó conhecia as leis dos céus, poderia ordenar que as nuvens dessem chuva? Seu servo, o relâmpago, apresentava-se para o trabalho? Acaso Jó poderia inventariar as nuvens e virá-las como odres para despejarem a chuva? Criar tudo isso é uma coisa. Manter essa criação para o bem dos seres humanos é outra bem diferente. Em seguida, o Senhor passou para uma série de perguntas sobre sua operação providencial no mundo, saindo do mundo inanimado e passando para o animado. Segundo, você é capaz de supervisionar minha criação? Jó capítulo 38, versículo 39, até Jó capítulo 39, versículo 30. O Senhor fez desfilar diante da imaginação de Jó uma série de 6 feras: leoa, cabra, corça, jumento selvagem, boi selvagem e cavalo. E 4 aves: corvo, avestruz, falcão e águia. Ao contemplar essas criaturas, Jó não tinha resposta alguma para a pergunta: você sabe como vivem e como cuidar delas? É evidente que Jó pôde apenas responder que não. A providência de Deus é, sem dúvida, extraordinária. Salmo 104. Em sua sabedoria e poder, Deus supervisiona todo o universo,
Deus supervisiona todo o universo e se certifica de que todas as criaturas recebam os cuidados de que necessitam. Abres a mão e satisfaze de benevolência a todo vivente. Salmo 145, versículo 16. Nós, seres humanos, temos dificuldade de manter o maquinário da vida operando corretamente, mas Deus dirige todo o universo com tal precisão que construímos nossas leis científicas sobre sua criação. Jó sabia como alimentar os leõezinhos ou os filhotes do corvo. Jó capítulo 38, versículo 39 ao versículo 41. Poderia sequer dizer quando estão famintos? Onde encontraria comida para eles? Os corvos sabiam achar alimento nas carcaças deixadas para trás pelos leões, pois Deus havia ensinado os pássaros, até mesmo os corvos imundos, a encontrar comida. Em seguida, Deus passou da morte para o nascimento. Acaso Jó sabia o período de gestação das cabras e das corças e como seus filhotes nasciam? Jó capítulo 39, do versículo 1 ao 4. Como os pequeninos crescem em segurança e como a mãe sabe quando estão prontos para deixar o lar? Os pastores e fazendeiros ajudam seus animais durante a gestação e o nascimento, mas as feras do campo dão à luz sozinhas. O jumento selvagem, versículos 5 a 8, também conhecido como onagro, vagava pelo deserto livremente e se recusava a ser domesticado. Sobrevivia sem a ajuda dos seres humanos, pois Deus o havia ensinado como tomar conta de si mesmo. O boi selvagem, o auroque, era outro animal solitário, versículo 9 ao 12, que se recusava a sujeitar-se à autoridade dos seres humanos. Não era possível mantê-lo preso no celeiro, atrelá-lo ao arado, nem forçá-lo a debulhar grãos. Então Jó perguntou o Senhor, se você não é capaz de ser bem-sucedido nem com esses animais, como pretende sair-se bem quando se encontrar comigo no tribunal? Quão forte pensa que é? Em seguida, Deus passou a descrever o avestruz, versículo 3 ao 18. Nesse parágrafo, não fez qualquer pergunta para Jó, mas sim simplesmente o lembrou da anatomia incomum e do comportamento estranho dessa ave, sugerindo que talvez Jó fosse capaz de explicá-los. O avestruz tem lindas asas que parecem bastante úteis, mas só o que consegue fazer com elas é abaná-las. Por que Deus fez uma ave que não consegue voar, mas que é capaz de correr com mais velocidade do que um cavalo? Por que criou uma ave que coloca seu ninho num lugar tão vulnerável que seus ovos podem ser destruídos ou comidos por algum predador? Ao contrário da maioria das aves, por que ele parece não se importar com os filhotes? O próximo da lista é o cavalo, versículo 19 ao 25. Um animal extremamente admirado e estimado por sua força e coragem. Trata-se da descrição de um cavalo de guerra, não de um animal que trabalha numa fazenda. Podemos vê-lo empinando e trotando, ansioso para entrar na batalha. Quando ouve a trombeta, não consegue ficar parado e corre a tamanha velocidade que parece devorar o caminho. Foi Deus, não Jó, quem fez o cavalo com a força e habilidade necessárias para enfrentar o perigo e para servir com eficiência no campo de batalha. O desfile se encerra com duas aves, o falcão e a águia. Versículo 26 ao 30. Quem deu às aves o instinto de migrar e o conhecimento para construir ninhos? Não foi Jó. As águias constroem seus ninhos no alto dos penhascos, mas Deus lhes deu uma visão aguçada para que pudessem enxergar sua presa de longe, mergulhar sobre ela e capturá-la. As águias também são capazes de encontrar carcaças que usam como alimento para si mesmas e para seus filhotes e para seus filhos, pois foi assim que Deus
as criou. Terceiro, a primeira resposta de Jó. Jó capítulo 40, do versículo 1 ao 5. Deus usou a linguagem que refletia o desejo de Jó de levá-lo a um tribunal e de pleitear sua causa. De pleitear a sua causa. De defender a sua causa. Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda. Jó capítulo 40, versículo 2. Deus apresentou seu pleito e, em seguida, deu a Jó a oportunidade de fazer o mesmo. Mas Jó não tinha o que dizer. Suas primeiras palavras foram: sou indigno, ou seja, sou insignificante e desprezível. Não tenho direito algum de contender com Deus. Jó dissera a seus amigos para cobrirem a boca. Jó capítulo 21, versículo 5. E outros haviam coberto a boca quando Jó apareceu. Jó capítulo 29, versículo 9. Mas nessa passagem, é Jó quem precisa cobrir a boca a fim de não dizer algo inapropriado. Provérbios capítulo 30, versículo 32. Romanos capítulo 3, versículo 19. Enquanto não somos silenciados diante de Deus, Ele não pode fazer por nós aquilo que precisa ser feito. Enquanto nos defendemos e argumentamos com Deus, Ele não pode trabalhar para nós nem dentro de nós, a fim de realizar seus planos por nosso intermédio. Mas Jó ainda não estava inteiramente quebrantado e sinceramente arrependido. Permaneceu calado, mas seu silêncio ainda não era de submissão, de modo que Deus continuou seu discurso. Quarto, você é capaz de subjugar minha criação? Jó capítulo 40, versículo 6 até Jó capítulo 41, versículo 34. Em vez de confrontar Jó novamente com a vastidão de sua criação, Deus selecionou apenas 2 criaturas e pediu a Jó que as considerasse. Era como se Deus estivesse dizendo: meu universo todo é demais para sua compreensão. Porém, aqui estão 2 dos meus melhores produtos. O que você é capaz de fazer com eles? O que está em questão agora não é mais o poder de Deus, mas sim sua justiça. Jó capítulo 40, versículo 8. De acordo com Jó, Deus havia sido injusto com ele. Jó capítulo 6, versículo 29. Jó capítulo 27, do versículo 1 ao 6. E também em seu modo de tratar os perversos. Jó capítulo 21, versículo 29 ao 31. Jó capítulo 24, do versículo 1 ao 17. Em Jó capítulo 40, do versículo 9 ao 14, Deus perguntou: Jó, você tem a força e a ira santa necessárias para julgar os pecadores? Se as tem, então comece a julgá-los. Humilhe os pecadores orgulhosos e esmague os perversos. Enterre-os. Você diz que pode fazer melhor do que eu e julgar o mundo com justiça? Então, deixarei isto a seu encargo. Porém, antes de Deus permitir que Jó fizesse justiça contra os pecadores do mundo, pediu que vestisse seus mantos majestosos e que treinasse com 2 de suas mais excelentes criaturas, o hipopótamo, versículo 15 ao 24, e o crocodilo, Jó capítulo 41, do versículo 1 ao 34. Caso Jó conseguisse subjugá-los, se mostraria qualificado para executar o julgamento contra o mundo pecador. O hipopótamo, Jó capítulo 40, do versículo 15 ao 24. A maioria dos estudiosos concorda que o animal descrito nessa passagem é o hipopótamo, apesar de alguns preferirem o elefante ou o búfalo da Índia. O termo behemoth, usado em algumas versões, é uma transliteração da palavra hebraica que significa uma super fera. Hoje em dia, é provável que os caçadores bem equipados com suas armas modernas não sejam intimidados pelo tamanho nem pela força do hipopótamo, mas nos tempos das lanças e flechas, tratava-se de um inimigo descomunal.
Deus lembrou Jó de que havia criado tanto o hipopótamo quanto o homem. Versículo 15. No entanto, havia feito um diferente do outro. O hipopótamo come capim e é forte e poderoso. Jó se alimentava de várias iguarias e era fraco, incapaz de lutar com aquele animal. O hipopótamo possuía um corpo vigoroso, com músculos fortes e ossos resistentes, como bastões de ferro. Em termos comparativos, o corpo do homem era fraco e fácil de ferir. O hipopótamo passa os dias vagando pelo rio, seu corpo escondido debaixo da água, e se alimenta da vegetação carregada dos morros pela chuva. O homem, por sua vez, precisa trabalhar arduamente para ganhar seu pão de cada dia. Um rio de águas agitadas não assusta o hipopótamo, tampouco os caçadores o amedrontam. No tempo de Jó, era praticamente impossível capturar o hipopótamo, mas como é fácil capturar um homem. Em seguida, o Senhor pergunta a Jó: será que você é capaz de capturar e subjugar essa criatura descomunal? Caso consiga, então acreditarei que é capaz de julgar o mundo com justiça. O crocodilo. Jó capítulo 41, do versículo 1 ao 34. O termo Leviatã é a transliteração de uma palavra hebraica cujo radical significa envergar, retorcer. O termo era usado para descrever os monstros marinhos que, supostamente, habitavam o Mediterrâneo. É possível que Salmo 104, versículo 25, versículo 26, seja uma referência às baleias ou a golfinhos. Os israelitas usavam essa palavra para descrever os inimigos. Isaías capítulo 27, versículo 1, especialmente o Egito. Salmo 74, versículo 13 e versículo 14. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, refere-se a Satanás como a antiga serpente. Na mitologia, o Leviatã era um monstro com várias cabeças que dominava sobre as águas e não temia homem algum. Você é capaz de apanhar o crocodilo? Pergunta o Senhor. E se conseguir, o que fará com ele? Jó capítulo 41, do versículo 1 a 11. O que se pode fazer com o crocodilo depois de capturá-lo? Por mais dócil que pareça ser, é impossível transformá-lo num animal de estimação, do versículo 3 ao 5. Os comerciantes não vão querer comprá-lo, versículo 6. Se tentar treiná-lo, não tardará a desistir e nunca mais fará outra tentativa, versículo 8 e 9. Assim, Deus inferiu uma conclusão prática. Se você nem sequer consegue lidar com um crocodilo, como imagina ser capaz de ficar diante de mim algum dia? Versículo 10 e versículo 11. Dos versículos 12 a 24, Deus apresenta uma descrição poética dos membros fortes dessa grande criatura, de seus dentes ameaçadores, de suas mandíbulas poderosas e de sua carapaça impenetrável. Versículo 12 a 17. Quando o crocodilo agita as águas do rio e expele água, o sol reflete no vapor e parece fogo e fumaça saindo da boca de um dragão. Versículo 18 a 21. Sua armadura é tão forte que pode ir a qualquer parte sem temer coisa alguma. Versículo 22 ao 24. Este capítulo encerra com a descrição da ira e da coragem do crocodilo, do versículo 25 ao 34. As pessoas fogem dele amedrontadas, versículo 25, mas ele não se esquiva delas. Nos versículos 26 a 29, Deus cita o nome de 8 armas distintas das quais o crocodilo se ri e trata como se fossem pedaços de palha ou madeira podre. Assim como essa criatura não teme coisa alguma a seu redor, também não se preocupa com coisa alguma debaixo dela, pois sua parte inferior é protegida por um revestimento semelhante a cacos afiados de cerâmica. Versículo 30. Não teme inimigo algum na terra nem na água. Versículo 31, versículo 32. Pois faz a água espumar com ingredientes na vasilha, como ingredientes na vasilha de um farmacêutico. E quando corta as águas, as ondas parecem os cabelos grisalhos de um homem idoso. Quinto, a segunda resposta de Jó. Jó capítulo 42, do versículo 1 ao 6.
Jó sabia que havia sido derrotado. Não havia meio para pleitear sua causa diante de Deus. Usando as palavras do próprio Deus. Jó capítulo 42, do versículo 3 ao 4. Jó humilhou-se diante do Senhor e reconheceu o poder e a justiça de Deus na execução de seus planos. Versículo 2. Então, Jó admitiu que havia falado sobre coisas que não compreendia. Versículo 3. Retirou suas acusações de que Deus não o havia tratado com justiça. Percebeu que tudo o que Deus fazia era certo e que o ser humano deveria aceitar pela fé todas as coisas das mãos de Deus. Disse Jó ao Senhor: não sou capaz de responder às suas perguntas. Só me resta confessar meu orgulho, me humilhar e me arrepender. Até então, o conhecimento de Jó acerca de Deus havia sido indireto e impessoal, mas isso havia mudado. Jó havia se encontrado com Deus pessoalmente e se dado conta de que ele próprio não passava de pó e cinzas. Versículo 6, Jó capítulo 2, versículo 8, Jó capítulo 2, versículo 12, Gênesis capítulo 18, versículo 27. Nas palavras de Charles Haddon Spurgeon, a porta do arrependimento abre-se para o salão da alegria. E foi exatamente o que aconteceu com Jó. No auge do livro, Jó, o pecador, torna-se Jó, o servo de Deus. Jó capítulo 42, do versículo 7 ao 9. Em 4 ocasiões, nesses versículos, Deus usa o título especial do Antigo Testamento, meu servo. Jó capítulo 1, versículo 8, Jó capítulo 2, versículo 3. De que maneira Jó serviu ao Senhor? Suportando o sofrimento sem amaldiçoar a Deus e, portanto, calando o diabo. O sofrimento que ocorre dentro da vontade de Deus é um mistério que Deus concede a uns poucos escolhidos. Porém, o servo Jó torna-se também um intercessor. Deus havia irado com os 3 amigos, pois eles não haviam dito a Jó a verdade sobre Deus. Jó capítulo 42, versículo 7. E precisavam se reconciliar com Jó para que ele pudesse orar pelos 3. Jó se transformou no mediador entre Deus e seus 3 amigos. Ao perdoar os amigos e orar por eles, Jó trouxe de volta as bênçãos para a própria vida. Versículo 10. Quando nos recusamos a perdoar a outros, provocamos nosso próprio sofrimento. No final, Jó ficou com o dobro do que antes possuíra. No final, Jó ficou com o dobro do que antes possuíra. Teve 20 filhos. 10 que estavam com Deus e 10 em sua casa. Jó e sua esposa se reconciliaram. Os amigos e parentes trouxeram dinheiro para um fundo de restauração, que Jó deve ter usado para comprar animais reprodutores, e logo seus rebanhos estavam 2 vezes maiores que os primeiros. Voltou a ser um homem rico. Se essa mesma fórmula também se aplicou à idade de Jó. No começo da história ele deveria ter 70 anos de idade. Salmo 90, versículo 10. E Deus permitiu que Jó vivesse mais 2 vezes esse tanto. Jó capítulo 42, versículo 16. No Oriente, os pais orgulhavam-se de maneira especial das filhas bonitas. E Jó teve 3 filhas assim: Jemima, pomba, Késia, canela, e Queren, rapuque, recipiente de tinta para os olhos. Jemima possuía tranquilidade, Késia possuía perfume, e Queren, rapuque, tinha os cosméticos. Falecer velho e farto de dias era o objetivo de toda pessoa. Trata-se de um conceito que vai além de uma vida longa. Significa uma vida rica e plena, que termina bem. Foi assim que Abraão e Isaque morreram,
Gênesis capítulo 25, versículo 8. Gênesis capítulo 35, versículo 29. E também o rei Davi. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 28.